Bom, senhores, vamos dar continuidade ao nosso módulo 4, ainda em técnicas de Machine Learning. Falaremos agora da máquina de vetores de suporte. Lembrando a todos que o tema do módulo é avaliar os principais conceitos e algoritmos de aprendizagem de máquina, e eu gostaria que vocês terminassem esse módulo tendo acesso a esses principais conceitos, a essas principais ferramentas para a construção e análise de pequenos problemas, pelo menos. O que é a nossa técnica de máquina de vetores de suporte, muito mais conhecida pela sua sigla em inglês, Support Vector Machine. É um modelo clássico que busca um hiperplano que divide um grupo de dados entre as classes. Então, aqui na nossa figura, nós temos um conjunto de dados que pode ser representado pelos pontos escuros, e um outro conjunto de dados, ou melhor, perdoe-me, nós temos um único conjunto de dados que é representado por todas as bolinhas, e nós temos duas classes, uma representada pela bolinha preta e a outra representada pela bolinha sem cor. E nós podemos traçar retas, hiperplanos. No caso aqui, é uma reta, porque nós temos o plano apenas os eixos x1 e x2. Chama-se hiperplano porque isso pode ter dimensionalidade enésima. Não é necessariamente restrito ao bidimensional ou ao tridimensional. No bidimensional é uma reta. Então, eu posso traçar uma reta H1, uma reta H2, uma reta H3. O Support Vector Machine busca um hiperplano, no nosso exemplo, uma reta, que divide o grupo de dados entre as classes. De todas as infinitas retas que você pode traçar nesse gráfico, a verde, por exemplo, ela não separa as bolinhas escuras das bolinhas brancas. Então, a verde não serve para o meu propósito de fazer uma separação perfeita dos dados aqui, pelo menos. Enquanto a azul e a vermelha fazem sim a separação. Tanto a H2 quanto a H3, elas conseguem uma curva, no caso uma reta, que divide a classe deste lado com a classe deste outro lado. Só que as curvas têm uma característica interessante. Repare que a curva azul, ela tem um ponto do conjunto de dados que está mais próximo dela de classes mais escura e outra sem cor preenchida. A distância desta bolinha para esta curva é um vetorzinho aqui. E desta bolinha para esta curva é esse traçozinho que está aqui. Enquanto o ponto mais próximo do conjunto de dados destas classes em relação à curva vermelha é esta daqui, e em relação às bolinhas de classe escura, nós temos essa daqui. Bem, nós queremos encontrar um hiperplano que divide o grupo de dados e classes, mas não qualquer hiperplano. Nós queremos a curva que melhor segmenta os dois trechos. E, supostamente, essa curva pode ser representada pela reta que maximiza, quer dizer, reta por quê? Porque nós estamos num plano bidimensional. Então, aqui, pela reta que maximiza a distância deste ponto em relação à curva e deste ponto em relação à curva. Ou, melhor dizendo, do ponto mais próximo em relação à sua respectiva curva. Essa distância sendo maior do que esta distância sendo maior do que esta, portanto, a soma dessas distâncias são maiores do que a soma dessas duas distâncias. A curva vermelha é uma curva melhor para fazer essa segmentação. Então, trocando isso em termos matemáticos, nós queremos um hiperplano, onde o módulo desta distância aqui é o máximo possível. E aqui nós temos o equacionamento matemático
das distâncias com relação aos pontos em relação à distância da curva. Ora, você pode argumentar que isso aqui pode ser aparentemente de grande complexidade. Não discordo. Mas é um problema posto muito bem definido. É um problema não linear, que envolve cálculos de jacobianos, que envolve definição de qual é o modelo matemático da curva que você deseja usar. O modelo clássico de suporte vector machine utiliza uma reta, mas não necessariamente a reta será sempre utilizada. Tem outros modelos de curvas que você pode utilizar. E por mais complexo que possa ser encontrar a solução desse modelo, ele existe e permite você descobrir qual é essa curva ótima. Quais são, por assim dizer, as principais características deste método, né? O método ele não vai funcionar bem em domínios altamente complexos, com uma nebulosa margem de separação, ao utilizar o método clássico com uma reta. Por quê? Porque se você tem os dados como se fossem uma rosquinha, um donut, e você tem os pontos vermelhos no centro e os pontos azuis no contorno, o que você não consegue fazer jamais é traçar uma reta que separe esses dois pontos. Ou o que você pode fazer é traçar um círculo. Mas aí já não é um método clássico, você já está usando uma variante do método. O método clássico e boa parte das variantes não funciona muito bem quando existe um grande número de ruído na informação dos dados. O que significa isso? Se houver uma variabilidade muito grande, um desvio, um padrão muito grande do valor das informações, você pode mixigenar demais as classes, interpenetrar demais uma cor no outro, né? Os grupos podem estar muito intercalados, com uma grande zona de interseção, e aí o método ele não vai ter a eficiência esperada. E apesar de já existirem diversas variantes a esse modelo clássico, que utilizam modelos polinomiais, exponenciais, e que usufruem que usufruem de funções de tangente hiperbólica, que são as funções sigmoide, e outros modelos, tá? É preciso ter em mente uma coisa bastante interessante sobre essa técnica: ela move paixões. Existe um grande apego emocional por causa da máquina de vetores de suporte. Existem pessoas que torcem por essa metodologia como torcedores de time de futebol. Não sei qual é o tipo de futebol pela qual você torce, mas você tem toda a permissão para torcer por qualquer time de futebol, porque é só uma torcida. Agora, método numérico, funções de inteligência artificial, não podem ter torcedores. Existem métodos que vão funcionar e existem métodos que não vão funcionar a contento. Nós vamos fazer um pequeno problema simples para abordar a divisão de um problema de classificação em máquina de vetores de suporte. Adianto que é um problema que é de baixo custo computacional aqui, e existe, inclusive, na literatura, dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que diz que a máquina de vetores de suporte é economicamente, computacionalmente mais econômica do que outras técnicas, como redes neurais, por exemplo. E existe um outro grupo que argumenta exatamente o contrário, que as máquinas de vetores de suporte são mais custosas computacionalmente. O que eu acredito? É que os dois estão certos, mas dependendo do problema que você possua, em alguns casos um vai ter melhor desempenho do que no outro, inclusive em termos computacionais. Como eu disse,
nós temos um grupo de torcedores muito, como eu posso dizer assim, muito extremistas nessa técnica em específico, tá? Não sejam torcedores de método numérico, por favor. Vamos olhar, então, no R, a nossa abordagem em relação à solução. Então, vamos entrar aqui no SVM. Vou abrir o código do SVM. Tá? Então, o que nós vamos fazer? O pacote que nós vamos utilizar é o E1071. É um pacote que tem várias técnicas de inteligência artificial nele. Vamos usar os dados da Caret. Na verdade, nós vamos usar do Caret apenas os dados de matriz de confusão. Vamos carregar para a nossa memória os dados do banco de dados de Iris. Quem é Iris, gente? Vocês lembram quem é Iris? Iris, nós podemos dar uma olhadinha aqui na Iris, para quem não lembra. Né? Nós vamos... observar os dados, informações sobre comprimento e largura do caule, comprimento e largura das pétalas e a espécie de cada uma desses elementos. Temos 50 dados de cada tipo de flor íris, a virginica, a versicolo e a setosa. Então, nós vamos utilizar os dados, mas eu preciso agora fazer uma separação um pouquinho diferente. Eu preciso pegar os dados da íris, criar um novo conjunto de dados que eu vou chamar de DD brutos, ou input. Na verdade, input seria melhor, mas eu não estou usando agora, já foi. Esses dados aqui, eles contêm todo mundo, exceto as espécies, e nos meus resultados eu tenho as espécies. Por que eu preciso fazer essa separação? Porque depois eu vou utilizar essa informação, que são os inputs, para realizar a predição do modelo. Então, eu primeiro vou remover o dataset, a variável espécie, depois nós vamos utilizar a variável resultados. Então, se você olhar aqui, tenho somente as colunas numéricas. Tá? Na verdade, DD brutos é input, gente. Não sei de onde é que veio esse DD brutos. Input, melhor. Resultados das espécies. Assim, essa informação aqui é importante. Por quê? Porque quando você olha os dados originais, espécies é o nome da coluna que tem a resposta do seu problema. Então, eu estou removendo o item de espécies e agora eu estou colocando apenas espécies dentro dos valores de resultados. E agora é o seguinte, isso aqui é apenas para que possa depois avaliar os resultados. O que eu preciso agora é o seguinte, eu estou colocando todo o conjunto de dados, não estou fazendo absolutamente nenhuma divisão em treino, classe, treino, teste, validação, vocês já sabem que precisa fazer isso, tá? E aqui, olha, eu estou utilizando as espécies, a coluna espécies, como função de todas as outras colunas, e por isso o pontinho. Então, eu estou utilizando o SVM e vou guardar dentro de modelo underline SVM. Eu estou utilizando as opções padrões dos dados. Olha lá, opções padrões dos dados. Já fiz, já rodou, foi rapidinho assim. Só que tem uma coisa, como eu deixei nas opções padrões, eu não sei o que ele exatamente fez. Vamos dar uma olhada no summary. Aí ele me diz, olha, o que eu fiz de chamada da função, o que ele utilizou, é um problema de classificação. Ele utilizou como função kernel, ou seja, o hiperplano deles é um elemento radial.
O número de vetores que ele utilizou foi 51. E aqui ele dá algumas informações adicionais. O número de classes são 3. Quais são os níveis? Bom, agora vamos ver como ficou a predição dos dados. Esses aqui são os dados de input. Utilizando o modelo previamente selecionado. Deixa eu copiar isso aqui, porque eu vou dar depois. Gravei em resultados. Tenho ali a variação dos resultados. Eu vou construir aqui, ó, uma tabela do tipo matriz de confusão, usando manualmente, só para a gente ver mais fácil o resultado. Olha lá. Então, repara que ele classifica equivocadamente 4 elementos. Como é que é a acurácia desse negócio aqui? A acurácia desse negócio aqui está excelente, está em 97%. Não se esqueça que não é uma técnica muito eficaz quando você não faz a separação entre treino e teste, mas o meu objetivo aqui é outro, é explicar como a gente utiliza o modelo. Agora, repara uma coisa, quando eu fiz essa técnica outrora, ele escolheu qual era o melhor kernel, porque eu deixei aqui, ó, no branco, né? E se eu quisesse forçar o uso de uma reta para dividir os dados? Eu posso? Posso sim. Eu posso chegar lá e dizer, eu quero kernel linear, modelo linear. Então, eu rodo os mesmos dados, só para confirmar lá, ó, linear, lá, modelo de kernel linear, e aí eu faço a predição dos meus resultados, a minha tabela... Ih, esqueci aqui, desculpa, gente. A minha tabela, minha predição dos resultados, a minha tabela está aqui, ó. Antes eu tinha 2 errados, agora eu continuo com... Não, eu tinha 4 errados, eu continuo com 4 errados, mas repara que a distribuição... Oh, perdoe-me. Agora eu tenho 5 errados, e repare que a distribuição mudou, né? Agora aqui acertou 44 e aqui errou mais, né? A minha matriz de confusão, melhor, a minha acurácia de 96 caiu um pouquinho. Não é um modelo ruim. Repara que nesse conjunto de dados específico, o método linear, embora não seja o melhor, ele não se saiu mal, né? E, obviamente, isso foi o suficiente. Todas as outras informações, inclusive. Bom, mas e se eu quisesse utilizar um modelo polinomial? A minha curva é um polinômio. Que polinômio é esse? Quando eu olho aqui, ó, é um polinômio de grau 3. É uma curva, um polinômio de terceira ordem tradicional. Então, eu estou utilizando um polinômio de terceira ordem. E agora eu vou fazer a mesma avaliação de predição. Vou observar os resultados. Repara que agora existem 7 valores que não estão prevendo bem, mas que ele conseguiu adaptar excepcionalmente bem as 2 primeiras classes. Essa última é que ficou mal produzida. A acurácia vai diminuir, porque a acurácia é uma média dos erros, né? O erro total, então ela vai 5% a menos, por assim dizer. Se eu aumentar a ordem, eu quero agora forçar que o meu polinômio seja de 4ª ordem. Eu posso colocar a ordem que eu quiser aqui, né? Desde que você não crie uma singularidade pedindo uma ordem alta demais, pode botar o que você quiser. Então, rodei agora com o polinômio de 4ª ordem, vou observar os resultados só para confirmar que é realmente a 4ª ordem. Então, vou avaliar agora os meus dados de resultados e eu vou agora observar que, olha só a quantidade de erros, né? Aumentar a ordem de um polinômio nem sempre melhora a qualidade dos seus resultados. E vou realizar a matriz de confusão e observe que agora eu tenho uma acurácia de apenas 84%. E se eu utilizar uma função sigmoide, uma função basicamente uma função tangente hiperbólica, por exemplo, né? É uma classe de funções, por assim dizer. Eu vou colocar agora, eu vou realizar esta conta, novamente vou fazer uma avaliação só para ter certeza, o Sigmod, tá? Existem vários modelos, então, previstos de serem avaliados, vamos deixar o input, obviamente, ele agora tem 17 erros de previsão, foi uma péssima escolha para esse conjunto de dados. Minha acurácia é de 88%. Peraí, rapidinho, olha só, a acurácia anterior era de 84% e você tinha 15 erros, mais 3, mais 5, só para você perceber que nem sempre
as coisas elas se comportam como a gente prevê, né, numericamente falando. Bom, qual é o melhor método? Se você observar, usar a nossa base para fazer uma busca na internet não, no manual dele, assim, sobre o que é o SVM, ele te dá todas as técnicas que ele tem possíveis de serem utilizadas, tá? Aqui, por exemplo, ó, a função sigmoide, o que é? Ó, é um tangente hiperbólica gama, que é um parâmetro, UV mais coef. Então, aqui, ó, linear, é 1 linha vezes o V. E assim vai, ó, tá vendo? Acho que ele possui, por exemplo, degree, obviamente, ele vai calcular conforme for. E uma coisa bastante interessante é que você tem vários parâmetros para definir o que é o parâmetro de classificação. Nós estamos utilizando o parâmetro mais básico, que é uma constante de regularização, tá? Que provém de uma... Cadê aqui? Esse classification. Onde é que está isso aqui? Eu vi isso aqui agora, gente. Passei aqui, olha aqui. É o tipo que nós estamos utilizando, tá? E uma das funções mais básicas que nós temos aqui. Que mais que é interessante? Nós podemos alterar várias coisas associadas à tolerância, à intensividade de perdas, a sensibilidades, enfim, tem várias questões que podem ser alteradas matematicamente, e você, inclusive, pode criar uma própria função sua, se você desejar. Tem vários modelos aqui que explicam como você pode gerar dezenas de exemplos distintos e experimentar várias dessas alternativas para ver o que realmente pode ou não ser interessante. Agora, repara uma coisa aqui, ó, ele ensina coisas bem legais, por exemplo, como você extrai de dentro da informação do modelo os coeficientes para a realização dos seus parâmetros. Onde estão isso aqui, ó? Isso estão aqui, ó, os coeficientes do modelo que você está utilizando. Obviamente, o que eles representam estão bem aqui. Cadê eles? Aqui, ó, tangente hiperbólica, o gama coef, tá? Então, o gama sigmoide está ali. Então, basicamente, o que nós temos aqui são várias metodologias. Eu vou rodar isso aqui, só para você ver como é que fica bonitinho. Então, isso aqui não vai estar salvo para vocês, mas depois vocês podem pegar no próprio manual e rodar. Olha que interessante. É baseado no nosso mesmo conjunto de dados, então por isso que eu estou aproveitando, porque já está carregado, né? Então, o que ele faz aqui é um gráficozinho bonitinho que ele faz para a gente e nos permite dizer, ó, qual é o hiperplano, tá vendo? Como é que quando ele fez isso, utilizando um kernel linear, o que ele primeiro fez foi essa separação de hiperplano aqui. Aí depois ele vai mostrar onde está os limites dos vetores de suporte e quem são os elementos que definiram esses dois grupos, pelo menos, né? Aqui, obviamente, ele fez essa divisão entre esses dois grupos. Lá nós tínhamos 3, então você teria que traçar uma terceira reta aqui. Mas é que, pensando apenas nesses elementos duplos aqui, você consegue compreender. Repara que aqui, ó, ele está fazendo apenas com 2 variáveis. Enquanto aqui eu coloco espécies como função de todo mundo, aqui eu coloco setosa apenas, tá? Perdoe-me, apenas as espécies de cetosa, tá vendo? Peguei apenas os fatores que são de cetosa. Então, eu estou utilizando um conjunto de íris 2, que pega apenas os valores que tem de cetosa e quais os dados que eu tenho para classificar esse item aqui. E aí você vê que ele fez essa divisão aqui entre um e outro. É bem interessante, né? Depois aqui ele faz o plot com os dados que você possui, colore aqueles que são cetosa. Então, aqui nós temos os dados de cetosa, provavelmente. Ok? Então, dá para fazer muitas coisas, é muito legal. Como eu sempre digo para vocês, não deixem de olhar meu Deus, os tipos de dados que nós temos aqui, os exemplos que nós temos aqui. É possível utilizar SVM para fazer regressão, tá? Eu não vou entrar nesse método quando nós entrarmos em regressão. Não é um método que, a mim, pelo menos, chame atenção
por ser um bom método de regressão. Repare, onde é que eu tirei o meu exemplo? Meu exemplo está aqui, ó. Esse exemplo que nós estamos usando aqui, todo documentado, etc. e tal, nada mais é do que o exemplo que nós temos no manual, tá? Eu não estou inventando moda com esse exemplo, não. Nós estamos apenas fazendo uma certa avaliação. Inclusive, me faz lembrar de olhar para aqui, vou refazer aqui em cima, só para a gente ver se tem alguma coisa de diferente que eu nunca tenha testado. Porque no modelo eu pulei o comando de print, deixa eu ver o que ele faz no print. O print modelo SVM. Eu não sei, porque eu nunca testei. Então vamos ver o que ele faz aqui agora. Se não fizer nada, não fiquem tristes. Se fizer alguma coisa, é a mesma coisa. Basicamente, o que acontece é que aqui ele dá menos informação, tá vendo? Enquanto aqui você tem uma informação limitada, que diz apenas qual é o tipo, etc. e tudo mais, aqui nós temos um pouquinho mais de informações. Na verdade, é por isso que eu devo ter tirado. Eu devo ter feito isso algum dia na minha vida e deixei para lá. Tá? Deixa eu só ver se tem alguma outra coisa que vale a pena a gente olhar aqui. Não, isso aqui ó, é uma outra forma, tá vendo? Aqui nós estamos utilizando Predict, mas nós podemos usar isso aqui, ó. Isso é outra forma de fazer a mesma coisa que está aqui em cima. Tá? Eu, particularmente, não gosto desta. Se me permitem a observação. Bom, e agora, o que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para você dar uma olhadinha no material que temos de referências. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Nossas referências são excepcionais. Eu quero chamar a atenção de que são 3, 4 textos. Na verdade, eu já tinha citado no meio do documento, mas são, no geral, 4 textos excepcionais que mostram bastante do detalhe do funcionamento dessa metodologia, que pode ser aplicada em diversos cenários. É uma metodologia muito versátil. Algumas pessoas admitem ela ser mais eficiente em vários cenários do que redes neurais altamente complexas para problemas de classificação e regressão. E outras pessoas atribuem ao suporte Vector Machine uma certa versatilidade atípica, se você me permite o comentário, para a resolução de inúmeros problemas. Existem cursos, entretanto, de graduação, que se dedicam, graduação, de pós-graduação no exterior, pelo menos, que se dedicam exclusivamente a abordar o suporte Vector Machine, onde nós temos aqui um grande escopo de estudo nas funções que nós podemos utilizar para criar esses hiperplanos, nas metodologias numéricas por trás desses elementos, evitar singularidades aqui. E essa técnica pode ser extremamente custosa do ponto de vista de memória computacional, especialmente se o número de dados for muito alto. Então, existem aqui muitas frentes para aprimorar as metodologias e aprender como fazer uma técnica melhor. Mas o simples é fácil e usar é mais fácil ainda. Então, nós abordamos alguns desses conceitos básicos do funcionamento da técnica e o exemplo do uso do SVM, e agradeço a atenção de todos.